Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Relacionamentos e masculinidade com João Marques. Hoje a gente está mais um episódio do podcast, né? Podname, que é um lugar para conversar sobre marketing de influência. A gente está aqui na Estúdio Hype, que é onde eles nos recebem muito bem. Eu sou uma das hosts do programa e hoje a gente vai falar sobre masculinidade e relacionamento. Seja muito bem-vindo, João. E à minha direita está a Cris. Oi, gente. Obrigada, João, Eu que agradeço por pelo ter convite. topado aí participar com a gente. Queria começar perguntando como é que tu lida com as críticas e comentários negativos relacionados à tua atuação como psicólogo e influenciador. Primeiro já se apresenta, depois tu responde essa aí. Entendi, não, vamos lá. Já deixa teu arroba antes, que a gente esqueça de colocar teu arroba no final ali. Claro. Meu nome é João Luiz Marques, meu arroba é joãomarques.psi. E vamos direto à pergunta. Aliás, muito prazer estar aqui com vocês. A Obrigado gente pelo que agradece. convite. Muito bom estar aqui com vocês. E como é que eu lido com as críticas? Eu vou ser sincero, Comentários negativos, assim. não recebo muitas críticas, na verdade. Eu recebo discordâncias. E aí, se Boa. as pessoas têm discordância em relação ao que eu tô falando, geralmente as pessoas têm... As pessoas que comentam lá no meu perfil, nos meus posts, elas estão ali mais pela discussão do que pra me criticar, pura e simplesmente, sabe? Pra me atacar. Então, a pessoa vai colocar um ponto dela em relação à vida dela, ao que aconteceu, o ponto que eu tô escrevendo, e vai dar um ponto diferente e a gente conversa. Mas é difícil ter, assim, um comentário de ataque, uma coisa assim, de crítica, que é uma crítica por ser crítica, sabe? Que não tem intenção de construir algo. As pessoas estão sempre ali pra construir. Talvez seja porque a forma como eu me posiciono, a forma como eu produzi meu conteúdo sempre foi psicologia, acadêmico. Então, acho que as pessoas chegam num passo diferente. Chegam numa pegada diferente. Então, difícil, assim, ter uma crítica, algo assim, mais pesado, sabe? Aham. Não teve, assim. Não. E, João, o que te levou a, a, a abordar mais sobre masculinidade e relacionamentos no teu Instagram? Foi alguma experiência ou sempre te chamou atenção isso? Foi... A verdade, o que acontece? O meu Instagram foi feito para trabalho, né? Eu sou estudante e dali 2020, quando eu comecei, pandemia, eu pensei, tá, eu vou ficar em casa, tá acontecendo um negócio pesado lá na rua, vou usar isso aqui pra poder lidar um pouco, né, o que tá acontecendo. E vou aproveitar e já vou fazer Pra ajudar as pessoas. Não, Não necessariamente. não tu- necessariamente, a ideia era profissional no sentido assim, ó, eu sou um futuro profissional, né, então saibam que eu existo e que eu posso ajudar vocês com algo. Só que eu não tinha um tema específico. Uhum. E aí, numa reunião de amigos, um amigo meu, que é fonoaudiólogo, o Caliton, ele me incentivou a criar uma página, a fazer um Instagram, eu já tava a fim de fazer, e ele me deu umas dicas valiosas, tipo, de... Ah, tu teve um mentor, assim. Eu tive um mentor. Ah, Eu tá. tive um mentor, o Caliton, se ele estiver assistindo isso aí. Ele tem que estar assistindo. ele- né? Arroba dele. Esse cara, se não fosse ele, provavelmente eu não estaria produzindo. Né? Porque ele me deu os direcionamentos, assim, pra fazer, de criação de imagem, de como se posicionar, de frequência de postagem, né? De ter uma consistência na postagem. Ele que me deu essa diretriz, assim. Então, ele foi extremamente importante pra eu ter Uhum. alcançado os lugares que eu alcancei. Tu foi direcionando para aquilo que ele te. Desde o início ele te deu. É no sentido de produção, não de Não de tema. nicho. Não de nicho. Em nenhum momento ele. Apesar de que a gente tinha discussões sobre masculinidade, sobre psicologia, mas o nicho específico ele não teve participação. Mas ele teve sobre como se posicionar e como aplicar isso, como apresentar para as pessoas isso de uma forma acessível, Uhum. né? De uma forma interessante, né? Que eu sinto que talvez na academia as coisas fiquem muito presas lá dentro e não saem, assim. As pessoas que estão fora acabam não acessando. E aí, enfim, a ideia era essa, né? Partilhar conhecimento e já me divulgar. E aí eu comecei a falar sobre masculinidade justamente por causa das minhas relações anteriores, né? Das minhas Uhum. experiências. Ah, é muito bom ponto. Esse aí, gostei. Da minha experiência. Ele não é o Alecrim Dourado. Eu achava que eu era, esse que é o grande lance. Eu achava que eu era um alecrim dourado, justamente por isso que eu fiz a página. Porque algo pessoal, assim, eu sempre tive em mente que eu era um cara legal, né? Um cara correto, um cara que não comete erros.
né? Muito porque eu observava... Imbatível. Batível, completamente... uma pessoa que não cometia Escolhidinho de erros. Deus. Isso, escolhido de Deus, sabe? Não... E se eu errasse, eu ia ter senso crítico, muito Uhum. apurado e muito rápido, Uhum. né? Só que aí eu fui me relacionar pela primeira vez e eu descobri que não, na verdade eu era assim como todos nós, né? A gente tem uma certa dificuldade ali de lidar, e por ser homem, tá sob esse efeito, né, do machismo, de ser criado numa masculinidade que a gente chama de masculinidade hegemônica, também chama de masculinidade tóxica, essa coisa, né, que a gente conhece. Uhum. A gente conhece bem. A gente conhece. É. Mas eu imagino que sim, infelizmente, não era algo que eu desconhecesse, mas vocês conhecem, né? E é ali nessa relação que eu descobri, assim, que tipo, tá, não tem nada a ver, eu não sou esse cara, então já que eu não sou esse cara, eu quero Ser esse cara. eu quero ser esse cara e quero passar para outros homens A não serem a esse não cara. serem esse cara. Aí eu fui atrás de estudar, né, sobre. E naquele início era muito mais focado em masculinidade negra, porque também tem outro ponto da história que estava linkado diretamente com isso na faculdade. E aí eu fiz parte por um curto período do movimento negro, e eu notava que as mulheres do movimento negro estavam sendo silenciadas de uma forma muito sutil, assim, era muito perceptível isso. E aí eu percebi que não tinha como ir pra frente as ideias, os ideais ali que a gente tinha, se a gente não tivesse primeiro dentro do movimento negro uma consciência do que é gênero, Genial. né? E aí, junto, né? Eu não hierarquizo essas questões, elas se entrelaçam, né? Gênero, raça, classe, são coisas que se entrelaçam. Então, por perceber isso também, que me motivou a falar sobre masculinidade negra. Né, eu comecei, né? Eu fiz o meu primeiro texto falando sobre responsabilidade, né? Sobre ser responsável não só com a própria mãe, né? Porque a gente tem muito isso, né? O homem ter essa lealdade com a mãe, mas com as mulheres ao redor é uma coisa tipo, nem tanto, né? Com a Uhum. nossa mãe tem que ser protegido, tem que proteger. Mas as mulheres ao redor, não. Então não faz sentido, tem uma incoerência ali. Uhum. E esse foi o meu primeiro texto, né? E foi basicamente isso. E pra gente começar, o inicial foi esse. Um start. Isso. E o relacionamento veio logo em seguida também. Mas com esse teu posicionamento na internet, trouxe talvez uma repulsa dos homens contigo, né? E uma aproximação das Sim. mulheres. É. Porque tu sempre acabava apoiando, né, as mulheres e fazendo com que os homens saíssem das zonas de conforto e pensassem, enfim. E isso pra ti, como é que foi de início, assim, tipo, não ter o apoio masculino? Uhum. Isso era uma questão que eu me deparava quando me perguntavam assim, qual é a porcentagem do teu público? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Né? E ela até hoje é muito diferente, assim, é 80%, não, 78,2% mulheres e Mulheres. restante de homens. E os que querem aprender são poucos. Poxa, É, homens, por favor, sigam o João, Melhorem. aprendam com ele, Mas- por favor. é. Obrigada. mas eu entendo que naquele momento específico, eu tinha uma crítica muito forte. Eu acho que naquele momento do mundo e do que as pessoas estavam procurando, o que acontece? Naquela época, tinha poucos caras que falavam sobre isso. E era sempre uma pegada mais de sagrado masculino, uma pegada meio... Como é que eu posso escrever? Uma pegada meio good vibes, Uhum. estranha, assim. Tinham poucos caras. E aí eu apareci falando, tipo, uma forma mais contundente, mais crítica. Falando na cara mesmo. Isso, e aí eu acho que de alguma forma... Toma. eu falava assim, não, é isso, porque tu tá fazendo isso por causa disso, e tá errado, e tem que se ligar. E aí eu, como a Alana falou muito bem, eu acabei, né, me distanciando. Então eu tenho essa parcela de erro, na verdade, que eu chamo, da forma como eu me comuniquei. Porque eu acabei Uhum. afastando justamente quem eu tava querendo ajudar, Entendi. né? E ao mesmo tempo que eu representei também uma outra voz que tava querendo falar aquilo pros caras, e sabiam que os caras não iam ouvir elas falando. E aí eu falando Nossa, parecia... eu como espectadora ficava assim, meu Deus, que ódio desses caras. Eu Ficava também. assim, e ela bloqueava vários. Eu, meu Deus do céu, não quero falar mais com ninguém. Eu tinha vontade, eu tenho vontade, às vezes, de marcar todos os arrobas, assim, nos teus textos. Pra tia, que lindo. Ó, Oi, direct. pra Ou ti, direct, ou assim. marcar mesmo na cara, escancarar, olha O que eu lá. mais li era a vontade de marcar e vontade de imprimir e colar nas paredes.
Os textos, eu disse, ó, eu super apoio, quer imprimir, imprime, bota Não, mas tem cola. textos teus, assim, que eu olho, eu vou ler 3 vezes pra entrar na minha mente, aquilo lá vai entrar e aquilo lá vai ser o lema. Várias coisas, né, na verdade. Acontece contigo, das vezes, tu escrever um texto orientando, né, o que seria o ideal, e daqui a pouco tu se pegar fazendo o que tu tá dando a dica ao contrário, dentro do teu. Hoje tu tem um relacionamento, né? Se não me engano. Sim, sim, Isso. tenho sim. Como é que funciona pra ti? Então, essa é uma questão interessante, porque as pessoas acham que por eu escrever sobre isso, eu não cometo erros, Não ou pode errar. eu não posso errar, ou eu não cometo erros que eu estou descrevendo às vezes nos meus textos. É importante deixar claro que sim, às vezes eu estou falando sobre mim, não da posição correta, entendeu? Cometo erros, ainda cometo, mas estou sempre tentando, né, melhorar ali, ter um senso crítico. Acontece, né, na minha relação, às vezes eu escrever sobre um tema específico que gera uma questão. E aí Namorada manda pra ti, ué! Manda, ela fala assim, ué, mas que estranho, porque ontem não parecia isso não. Hoje agora aqui. É. Isso acontece bastante. Mas é importante falar sobre isso porque realmente as pessoas me colocam num lugar de como se eu não Num errasse. pedestal, Num né? pedestal, eu sou o cara que, tipo assim, não, ele tá, tipo, muito à frente. E não é o caso. Na verdade, estou no mesmo nível da Tá galera. tentando ser melhor a cada dia. Exatamente, eu só tô ali lendo sobre. Que eu sinto que falta um pouco, Uhum. né? Tapa na cara. A galera tem um pouco de interesse, É. assim, sabe, sobre o tema. É interessante, sabe, tu ir ler, comprar um livro, vai ver um vídeo, sei lá. Uhum. Tem uns vídeos muito legais no YouTube também sobre isso, sabe? Acho que falta essa vontade, falta essa iniciativa, ao invés de esperar que a mulher ensine. Acontece muito, né? Esperar que a mulher ensine, que a mulher corrija, quase como coisa meio É maternal, aquela coisa dos assim. caras procurarem uma mãe, não uma namorada, né? Exatamente. E acontece muito. Muito. Na tua criação, enfim, nos teus relacionamentos, tu tinha mais mulheres ao redor, tipo, mais amigas, Sim. e do que também te ajuda a ter É, esse outro olhar, E elas né? sempre se queixavam pra ti, assim? Como é que era? Não, é que tá. Eu, até ali minha adolescência, eu tinha mais amigos. Aí depois que eu saí da escola, eu tive mais amigas. Porque eu não conseguia desenvolver a amizade com os caras, porque o assunto era meio limitado, assim. Eu queria falar sobre outras coisas. Eu não queria falar sobre carro, futebol. A gente pode falar sobre mulher, mas, tipo assim, Maravilhoso. só sobre mulher, a gente pode falar sobre outras coisas também, né? E era meio limitado o assunto. E eu não sou muito ligado a futebol. Hoje eu assisto um pouco mais. Então, com as mulheres eu consigo ter mais conversas sobre várias Tu se coisas. sente mais à vontade. Exatamente, bem mais à vontade. Então, inicialmente, foi por causa disso, assim, né? Ter mulheres ao meu redor não fazer com que elas falassem sobre isso exatamente. Mas por eu observar, acabou auxiliando. Mas acho que foi mais a questão de perceber os homens ao meu redor, não as mulheres. Entende? Te deu um. Porque eu sinto, assim, a minha família especificamente, as mulheres da minha família são todas da Bahia, né? Porque minha mãe é da Bahia. Então, a história das mulheres da minha família são todas muito Tu trágicas. nasceu na Bahia? Não, não nasci. Tu nasceu aqui. Nasci aqui, meu pai é daqui, minha mãe veio da Bahia, acho que nos anos 80, mais ou menos. Por aí. Mas ela já estava aqui há um tempo já. Mas a história das mulheres da minha família são meio trágicas, É? sabe? Tem muita tragédia, assim. Sim, tem muita tragédia. Claro, não vou expor as Não, pessoas. sim, não É precisa coisa citar muito, nomes, mas muito pessoais. conta alguma coisinha só pra gente, curiosidade. E pedindo, vai, por favor. Não, eu Só- acho que eu posso falar no geral, assim. Eu Não acho que. cita nomes, é. Uhum. Eu acho que a maioria delas são todas. Se tornaram solitárias, do ponto de vista afetivo. É que a solidão da mulher preta é uma É, realidade, né? é. Eu vejo por mim, imagina, eu tô 9 anos solteira. É, Não é porque eu quero também, né? A gente cria uma. Eu também. Tu fica mais exigente, tem Uma que ser mesmo. casca. A gente cria uma Mas casca. não é eu uma acho. coisa assim, ai, tipo, enfim. A solidão da mulher negra é uma questão ali muito presente, não só na sociedade, mas também ali na minha família. E todas elas tiveram em algum grau uma solidão, assim. Mesmo que tivessem filhos e tal, tivessem em algum momento casado, as relações não foram boas para nenhuma delas.
Entendeu? E aí, igual, quando eu fui crescendo e fui percebendo isso e ouvindo minha mãe contar as histórias, e aí eu me dei conta, assim, eu até escrevi sobre isso, mas nunca lancei porque é muito Íntimo. íntimo pra lançar um texto desse. Vai machucar talvez alguém da família. Que elas E vão tem se coisas muito sentir ofendidas. pesadas. Não ofendidas, mas eu acho que assim, eu não pedi Mas aí permissão. lança e não fala que são Não, elas, fala coloca amigas. outros nomes, né? Coloca Muda os amigas. nomes. Eu posso colocar assim, É, posso muda aí. mudar. Agora todo mundo vai saber. Agora todo mundo vai saber. Mas não vai saber quem é quem, né? Não vai saber quem é quem, Então, mas a família vai saber. Uhum. Eu acho que a parte que eu não queria era ofender as pessoas da Um família. livro, o amor da família, entendeu? Eu posso lançar um livro e ser odiado. Mas, enfim, essa história das mulheres da minha família também me ensinou bastante, né? E eu escrevi sobre isso esses dias, falando assim, conversa, sabe? Senta com a mulher da tua família e conversa. Pergunta como é que é. Pergunta pra elas como é que é ser uma mulher negra. Pergunta. Como é que foi ter as relações? Como é que são as relações delas? Sabe? Como é que é a vida delas? Como é que Porque também teve essa questão do Enem, né? Sobre o cuidado que não é remunerado. Como é que é essa questão também de segurar o mundo nas costas? Né? Já é pesado pra mulher em si, pra mulher negra é mais pesado ainda. É mais né? pesado ainda. Fica a reflexão. Eu fiquei reflexiva agora aqui. Porque é triste, né? Eu fico tão triste com isso, sabe? Que eu nem sei, assim, expressar o meu sentimento de tristeza. Não, é porque é por isso mesmo, assim, é por esse é por esse peso que fica, por esse clima que fica que foi um dos motivos, assim, pra eu começar a estudar sobre isso, falar sobre masculinidade, pra poder mudar um pouco, Maravilhoso. poder gerar essa reflexão. Dá nos pelo menos caras. o mundo ao teu redor, né? Pelo menos o mundo ao meu redor, assim. Tá. E essa pressão, assim, de estar sempre disponível, ter que responder a todas as mensagens e solicitações, como é que tu lida com isso? Tipo, 24 horas por dia, né? Porque as pessoas vão estar lá te perguntando, vão querer saber, vão querer ajuda. Tu vai ter meio que... Com o tempo deu uma diminuída, e eu acho que também por causa de como começou a se consumir os conteúdos, os meus conteúdos, mas ali em 2020, 2021, 2022, eu recebia muita mensagem, muito áudio, e textos muito grandes. Já te mandei? Sim. Eu já mandei textões pro João. Antes da gente ser amigo. Textos gigantes, contando a Desculpa, vida. viu? Não, pode mandar, eu adorava. Eu adoro. Nossa, eu tô sempre repostando os Ó, vem cá por textos. Desculpa. Eu sempre fiquei muito impressionada com o nível de confiança, assim. A pessoa pegar e escrever a vida dela inteira, assim. Trai. Gente, as pessoas precisam saber quem é João. Lê João, pelo amor de Deus, eu reposto. Por favor. Motive as pessoas. Mas eu recebia muito, muito texto, muito áudio. E ainda recebo hoje. Pedindo... Muito, assim. Tipo... Hoje menos, bem menos. Mas assim, 2020, 2021, Tipo 22... assim, direct por dia, tu tem que responder uns 50? Não, 50 não. Uns 10 no máximo, não é tanto assim. É porque acho que também, pela forma como tu vem se posicionando, daí tu vai colocando os limites, assim. Exatamente. Né? Acho que como eu fui mudando, assim, porque inicialmente com essa crítica mais contundente, também senti a vontade para me contar as coisas e pedir auxílio. E eu sempre tive muito cuidado, porque enquanto futuro psicólogo, eu não tô ali para dar, em tese, direcionamentos. Eu vou ajudar a pessoa a chegar nas suas próprias conclusões. E as pessoas esquecem isso. E sem falar que é a tua profissão também, né? Exatamente, é minha Não, profissão. mesma coisa, faz de graça aí tal coisa, não. E também tem isso. Então, quando tu começa a se posicionar de uma forma diferente, as pessoas começam a entender os limites, né? Respeitar, né? Exatamente. Isso fez toda a diferença para eu receber menos. Mas eu nunca achei algo ruim. Eu sempre gostei de receber essas mensagens pela confiança e também para ter diversas narrativas, sabe? Diversas vivências sobre a mesma questão. Pontos diferentes, Pontos poder debater, poder diferentes. auxiliar teus futuros pacientes. Enfim. Exatamente. Tá, eu fiquei só uma dúvida aqui que eu fiquei curiosa. Os directs que tu recebe são de mulheres ou de homens? De mulheres. Só de mulher. Homem não vai lá te mandar um direct. Cara, o que também, tu acha? Manda também, mas é a proporção. Eu te falei, 82, né? 8-2, a proporção de direct vai ser 8-2 também. Né? Vai ser bem menos direct de homens, mas eles mandam também, pedem ajuda. Depois eu quero saber se os directs que tu recebe são dos meus ex-crush. Assim. Nunca recebi. Pra mim chega. Ela tá Ai, focada. Paulinho, Ela tá focada pra saber. Arroba, começar os arrobas aqui.
Eu, né? quando for me relacionar com alguém, se eu olhar assim, não te segue, eu falo, não vai dar. Não tá com a mente aberta. Eu Tu não não quero, tá aprendendo, querido. Sabe? Tem que ter, nem precisa ser só eu, mas tipo assim, alguém que fala sobre isso, você tem que seguir, tem que estar Mas aí que tá, é atento. difícil alguém falar sobre isso como tu fala e Uhum. como e o objetivo, assim, tu é muito objetivo e claro, sabe? E ao mesmo tempo, sem Então, tocar na ferida, né? Também não tá aquela coisa assim, tipo, eu acho que a forma como tu coloca isso na rede social é muito legal. Não, justamente porque eu acho que eu cutucava tanto que eu comecei a irritar os caras. Chegou um ponto de que a mulher falava assim, nossa, eu te adoro, mas meu marido te odeia. odeia. Ele não quer mais saber, ele não quer mais ouvir, não quer nem ver um post. Eu mostro pra ele um post, ele não quer E daí ver. tu fala que bom. Eu falava que bom, realmente não dá com senso crítico. Só que essa posição minha, né, eu tava me perdendo ali, na verdade, né? Porque o que acontece? A exposição também te faz se perder um pouco. E é necessário, né? Infelizmente. É necessário, mas o ego vai inflando. E aí o senso crítico é interessante de se ter, né? Porque aí tu bota um pouco, dá um passo pra trás e pensa, se eu estou irritando esse cara é porque eu não estou mais comunicando com ele. Tô afastando alguém, Eu- o teu principal público, né? Exatamente. Que era pra ser os homens, pra te poder auxiliar eles. E se auxiliar, né? Na cura deles, se curar. Exatamente. E isso tudo porque eu acabei caindo nessa armadilha, né? E acho que a gente vai voltar pro tema inicial, Uhum. Uhum. que é, bom, eu achava que eu era o cara legal. Então tinha um monte de mulher falando, nossa, tem um cara muito legal. Aí eu fui inflando e atacando mais. E aí eu acabei afastando os caras. Ai, uma curiosidade minha. Assim como vem mais mulheres pra debater, tu recebeu muito flerte de mulher na rede social, porque, tipo, elas devem achar que tu é o perfeitão sempre, né? Que nem a gente tava conversando cara antes. ideal Meu Deus, pra- eu preciso do João na minha vida, pra eu não sofrer mais. Sim. Acontece isso? Não. Que legal. Não É acontece. mesmo? Olha, se aconteceu uma vez. 2 no máximo. É. Eu acho que é por causa Do posicionamento. do posicionamento, mas principalmente pelo fato de ser um profissional. Tu deixa claro, assim, que tu... Eu acho que a forma como eu posiciono não parece que não dá espaço Uhum. pra essas coisas. Ou, sabe, uma coisa que, tipo, não faz muito sentido. Tu chegaria no teu psicólogo? Não chegaria, entendeu? Algumas pessoas chegam. Faz sentido. Mas- Eu ia falar Faz aqui, ó. sentido. Eu ia falar, depende. Depende. Não, mas eu acho também que como tu fala do teu relacionamento de uma forma leve e segura, eu acho que também isso também já cria essa barreira para as pessoas não terem essa liberdade, porque tu não tá dando essa liberdade para elas. É. Exatamente. Tu já deixou muito claro desde o início que... Uhum. Não, é porque realmente desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu já estava namorando. Então eu nunca fui solteiro produzindo conteúdo. Uhum. Então não sei como é que deve ser esse outro lado. Mas nesse momento não As pessoas acontece. respeitam. As Que pessoas bom. respeitam muito, na verdade. Aham. Tem essa coisa, assim, de respeitar e não ser... Quase uma coisa meio professoral, assim, sabe? Uma coisa, Aham. tipo, me colocar nesse lugar, tipo, que não é inalcançável, mas assim, vou respeitar o cara. Uhum. O cara tá namorando, então ele tá Mas que namorando. bom, né? É ótimo, porque realmente a ideia não é essa, ali da produção de conteúdo. Mas podia acontecer, aconteceu 2 vezes, mas às vezes se acontecer, as pessoas foram muito educadas, na verdade. Uhum. Foi Porque muito sutil, assim. muito sutil, porque a gente vê os famosos falando isso, eles recebem foto, recebem Pois tudo, né? é, não tem. Não, a pessoa chega na educação. Imagina, no direct vem um monte. Imagina. Tu vai abrir a foto lá. Tem muito cantor que diz que é assim, é nude Sim. direto, assim. As mulheres bomba. não estão nem aí, né? As pessoas, né? no Pessoas, geral, não né? só as mulheres. Não só as mulheres, os caras também mandam. João, outra coisa que a gente queria saber, assim, tipo, o cancelamento tá muito em alta, né? Qualquer coisa que qualquer pessoa faz na internet tá sendo cancelada. E como é que é pra ti? Como é que foi pra ti lidar com o cancelamento? Olha, vou te falar. Acho que o mais importante pra eu ter conseguido lidar foi a rede de apoio. Eu tive muita rede de apoio. É. Muita rede de apoio. Não só de quem trabalhava comigo, mas minha família também. Tua família Eu te acho também apoiou que por tu muito. estudar psicologia também já ajuda, né? E eu dei uma sorte porque eu já tava fazendo acompanhamento, né, psiquiátrico e psicológico antes. Uhum. Não tinha como prever isso, obviamente. Mas a minha sorte também foi E isso. psicólogo fazendo acompanhamento com É psicólogo. necessário, né? É necessário. Quem cuida de quem cuida, né? Exatamente. Não, é legal A gente isso, né? pega muita coisa, né? A gente vai ouvindo muito, também tem que conseguir também colocar pra fora. E nessa situação do cancelamento, eu tive essa sorte de ter rede de apoio. Minha namorada me apoiou bastante também, né? Pra poder lidar. Mas é assustador, né? É um ataque muito E é uma hora pra outra, massivo. né? Uma coisa Não, e do amor ao ódio, né? é muito rápido.
Assim, eu hoje teria feito diferente, como eu agi online. Mas eu também me parabenizo por ter conseguido voltar, porque eu sinto que algumas pessoas não voltariam. Mas como é que tu foi lidando com isso? Apoio psicológico, esse É, apoio? Como é que tu eu, foi se fu- eu, fortificando eu me retirei, tu ficou né? offline Fiquei offline pra não ter que bloquear muita pra não gente ter e que, tal? não nem por Não? bloquear, Não por porque isso? tive que bloquear algumas pessoas, mas eu me retirei por um tempo Uhum. e foquei em mim, Pra poder sabe? entender, né? Tipo, o Pra que eu poder errei, o que eu posso entender, melhorar, enfim. poder entender o que estava acontecendo, né? Poder e também pensar como voltar, né? Porque eu também Uhum. tinha que voltar de uma forma mais Sim. responsável, né? E aí eu fui pensando como fazer isso. E hoje eu sinto que Estratégias, é assim. não só como voltar e forma mais responsável de produção de conteúdo, né? De importância de botar referência, sabe? De saber de colocar da onde tu tá tirando esse conteúdo que tu tá falando, mas também de como me posicionar, porque o cancelamento me fez pensar com quem eu queria falar, voltar para essa base, pensar, tá, Foi um baita aprendizado, Hoje tu vê que né? foi necessário. é, Ruim, mas eu necessário. acho que nem precisa ser cancelado, porque assim, linchamento é uma Uhum. parada pesada, né? É Uhum. uma parada muito pesada. Eu tenho post ainda, tá lá, mas tá arquivado, tem 17 mil comentários. Imagina. É muita coisa. Gente, é muita gente. Não, imagina É, assim, ó, pra ti foi difícil, que tu tinha apoio, tu tinha psicólogo, psiquiatra, é estudante, então assim, teoricamente era muito mais fácil. Imagina pra quem não tem Quem não tem nenhum, não nada. tem nada disso hoje em dia e sofre isso na internet, né? É realmente muito cruel, né? Desumano. É. Isso, tem muitas pessoas que, enfim, é um viés bem pesado. exatamente, porque as pessoas cometem erros, mas elas têm que ter a oportunidade De se de redimir. se redimir. E a internet, ela não dá muito essa opção, né? Eu acho que ela quer se alimentar daquilo, né? Eu imagino como deve ser difícil essa volta, assim, também, porque, né? Foi, e ainda hoje eu fico um pouco inseguro, assim, às vezes eu não abro muitos comentários, Aham. né? Eu tenho uma certa resistência, às vezes, Ou para os alguns assuntos, comentários. vou abordar esse assunto ou É, não. tem assuntos que eu também não abordo Claro, tu muito acha que é porque ela, mais, é questão de. porque me deixou inseguro, assim. Na ferida, vai Na, tocar na ferida que tu ainda. me deixou inseguro, assim, Uhum. tipo, pai, e se acontecer de novo? Então eu fiquei meio resistente, quase inconsciente, assim, às vezes. Então, isso E pra ti é um desafio hoje, é um né? desafio, é um desafio. Melhorou bastante. Antes eu tinha uma certa ansiedade, às vezes, de abrir um direct. Uhum. Porque era muito direct, era muita mensagem, era muito tudo, né? E hoje eu consigo já abrir ali, ler os comentários. Mas por muito tempo eu fiquei sem ler, assim, lançava e não via, assim. Me limitava Tu ficou quanto mais. tempo offline? Foi em março, acho que eu devo ter voltado em agosto, talvez. Foi bastante. Meses. Acho que foi uns 3 meses, mais ou menos. Uhum. E aí eu já voltei numa outra intenção, sabe? Num outro posicionamento ali. Do que eu queria falar e também comecei a repensar sobre o que eu queria abordar. Uhum. E aí que entra o relacionamento, né? Eu comecei a falar mais sobre relacionamento. E também analisar as coisas não só por um lado, né? Mas pensar no todo, as dinâmicas de gênero, né? O que que a gente está produzindo hoje para a gente poder avançar, tanto sendo homem quanto sendo mulher, né? O que que a gente está pensando sobre? E hoje a gente tem muita coisa, né? Hoje o TikTok tem muito disso, porque eu gosto muito do TikTok por causa disso. No Instagram as pessoas não se sentem à vontade para falar sobre certas coisas. Eu não vejo TikTok. O TikTok é Eu não maravilhoso. vou, gente. E Ele é você Eu mais ainda. livre. A é tia que não tá, ainda não estranho. consegui me adequar no O TikTok pra TikTok ver. ele é estranho porque as pessoas sentem uma certa liberdade pra falar muitas coisas. E lá no TikTok tem um tema muito específico que é essa coisa de energia masculina, energia feminina, feminilidade. E assim, nenhum dos dois faz sentido. Nem o do homem e da mulher, porque as pessoas querem se agarrar num conceito antigo do que é ser mulher, do que é ser homem, né? Até meio polêmico isso. Mas é uma coisa que eu gosto de abordar, assim, eu gosto de falar sobre por que que a gente tá querendo polarizar de novo e pensar em coisas que a gente já tava desconstruindo, deixando pra trás e se agarrando de novo. Não tem Aham. isso, né? Não tem. Não faz nenhum sentido pra É. mim isso. E as pessoas estão se apegando de novo. Volta, o Homem das Cavernas. E isso é uma pegada assim, é uma pegada de resistência ao novo.
né? É uma força contrária que sempre tem, Por que tu acha assim? porque bagunça os papéis. As pessoas gostam de saber o que elas têm que fazer. Elas gostam de saber qual é o papel delas, né? E aí, quando tu pega e diz, não tem papel. Pior que é verdade, né? É, Tipo assim, eu sei que eu faço isso na relação. Se eu não sei o que fazer, eu fico, meu Deus. Então, as primeiras pessoas pensam dessa forma. exatamente, a coisa de pagar uma conta, né? Pra Abrir a vocês. porta do carro. É. Pra ser vocês pagar uma gentil. conta. Quem paga a conta? Pra ti, Luana, pra ti, Cris. Quem é que paga a conta? Quem que paga a conta? É, do jantar. Depende. Qual a situação? Primeiro encontro? Primeiro É. encontro, primeiro encontro. Primeiro Não, encontro, depois do pra- relacionamento a gente vai lidando. Pra mim, primeiro encontro seria o O homem. homem. Pra Por mim. quê? Primeiro encontro. Porque, tipo, eu já gastei muito antes. Eu gastei com unha, depilação, com não sei o que, expectativa pra várias coisas, entendeu? Tá, mas É ele o não gastou mínimo. também? Ele não. Os homens só põem perfume. Mas ele não. Tá, vamos supor que o cara tem um Se carro. Um cara não tem um carro. Vamos pegar assim. Vamos supor que tu tá saindo com um cara que faz Mas é- academia. Tá. Ele já não gastou na academia também? Eu também A gastei. roupa Eu também? também. E às vezes ele fala assim, a gente se encontra no restaurante. Mas se o cara que convida, ele tem que pagar porque é de bom tom. É isso que ele tá questionando por que a gente acha que É. é de bom tom. Porque Por da quê? onde que saiu Da isso, onde saiu entende? isso? Porque sim. Porque, gente, acho tão bonito. Ai, o cara abrindo. Eu ainda sou dessa moda de. Ai, o cara Mas a abre gentileza porta, a gentileza, a gentileza é educação. excelente. O que eu acho estranho é a cobrança, porque é O tem que ser. é uma Não, mas coisa eu não tipo tenho assim, essa questão de cobrança. O cara tem que pagar a conta. Eu acho que eu sou. Tipo, se o cara se ofereceu pra pagar, eu deixo. Tá, tudo bem, quer pagar. Mas se o cara não vai falar nada, tá, então vamos dividir. Me traz desconforto na hora de pagar e o cara, tipo, pagou a parte dele e aí ele fala, divide ao meio, por exemplo. Isso me traz um grande desconforto. interessante. Sério, me traz muito desconforto. Eu pago putaraça, assim, a minha parte. Tu já E pega é- ranço? Aham, pego ranço. Por quê? Parece Tipo assim, eu acho que, como eu falei, a obrigação é Sim. estranha. Se eu convido, eu me disponho a Pois, pagar. pois é isso que eu tô te. Entendeu? Sabe? Mas eu tô usando esse tema do jantar porque ele é esse campo de batalha pra gente entender o porquê que incomoda Não, tanto. que essa questão de cada um tem sabe É, o papel, né? Então, tem aquela coisa, exatamente, o homem convidou, ele paga. E aí, como tá esse papel, tipo, teoricamente já estabelecido, Uhum. quando sai fora esse papel, eu fico, tipo, meu Deus, como assim? Mas aí que tá, é bom que o papel seja fluido, né, nesse sentido. Uma coisa assim, convidar, aí é uma gentileza, né? Tu vai convidar, tu vai pagar, né? Tu já sabe que tu tem que Ou- pagar. Às vezes tu não sabe se a pessoa tem dinheiro, como é que vai ser? ou daqui a assim, pouco, não vamos tem. E tu tá convidando. É. Vamos no restaurante X, tipo, né? Um nível tal. E aí tu vai lá. Eu sempre trabalho com a sinceridade, então se eu não tenho dinheiro, se eu Aí tenho fala. só a Não minha parte, eu convida, falo Não antes. convida. Acho que também não convidar também é meio pesado, porque se eu tô gostando de ti, eu quero sair contigo, mas não tenho Sim, dinheiro. eu acho que sinceridade É. pra mim, se ele falasse assim, olha só, a gente vai, tá estou numa fase que não, É. enfim, Pensa num lugar mais acessível, porque ele vai falar, Uhum. né? Ele não vai falar pra te ir num restaurante vamos caríssimo. no Curtis. Tem gente que vai no Curtis, tá tudo tranquilo. Agora, se o cara não tem, ele fala, "Ó, não tem toda a grana." Não, se ele fala antes, pra mim não traz conforto. Eu acho que é isso. Eu me traz conforto quando eu sou pega de surpresa, assim, tipo, não é. no caixa, e porque o cara do caixa parece que ele tá aqui olhando, tipo assim, sabe? Daí eu fico com um certo constrangimento, foi aqui, tá bom, só aproxima o celular, enfim. Não, aí é chatão Aham. mesmo. Não, aí tudo bem. Eu já não convido, então, cara. Não, mas como ele falou, se ele fala antes, tá ok. Se ele Eu acho fala. que o diálogo é sempre muito importante. Mas eu prefiro Mas até é aquele que convite homem que vai agendado falar- que já fala assim, vamos Tá. vamos olhar o Netflix. Mas peraí, a gente vai entrar agora no tema que homem que vai falar que vai ser sincero contigo desde o início. Tem. Eu vou falar agora, é verdade, eu vou puxar. Tem homens que Que falam. vai te falar assim, ó, que vai começar. Olha só, Uhum. eu queria muito te levar pra jantar, mas é que assim, tô meio que sem dinheiro. Pros caras é difícil também. Cara, é difícil. Eu Não, nunca claro. saí com um cara que falasse isso pra Por mim isso que eu tô antes. falando, eu gosto muito de usar os papéis de gênero por causa disso. Porque não é. A questão toda, obviamente, tá pautada no machismo, no patriarcado. É evidente, isso aí não se movimenta. Essa questão. A questão que se movimenta é como essa dinâmica vai se movimentando ali numa situação do jantar. Porque a gente falou, tá, no início, antes de sair, avisa, tudo certo. Ninguém avisa. E ninguém avisa. Por quê? Porque o cara já tá pra ele esse papel de... Ele pensa, né? Ele se coloca, né? Eu tenho que pagar. Só que aí o cara vai chegar na hora de fazer isso, né? A mesma coisa também, que dividir. antigamente tinha essa questão. O cara pagou e eu não quero transar com ele.
Aí ficava aquele peso da mulher. Poxa, saí com um cara, Que isso é uma ele merda. pagou o jantar e Eu eu não vou tô afim de ter transar que- com ele. Eu vou Não ter faz que transar, entendeu? sentido. Não tem que nada, É, né? entendeu? Então é um peso pros dois lados, né? Que é essa É. questão dos papéis que tu tinha falado antes. E aí Sim. o cara fica bravo, daí não fala mais contigo, daí tu É. fica, ai, por isso, por isso, por isso. É, isso aí já é uma questão também pra gente falar sobre machismo, né? Realmente, o cara pagar e achar que ele tem direito pelo corpo da mulher, não, né? Nenhuma hipótese, isso é real. Mas tu sabe que é Na assim. dinâmica acontece, né? Na dinâmica acontece, os caras Tá pagam mudando, eu acredito. alguns caras, né? Não fala todos os caras. Olha, eu tô muito boazinha, então. Nossa, tu tá, olha. Não é que eu tô. Não, Qual é não. os caras que tu Os tá se caras relacionando? com quem você Pode ser saiu isso. então te convida. É, às vezes o cara, né? Porque o cara não tem direito de te Vamos cobrar citar isso. arrobas aqui? Ah, não. Ah, tu podemos. quer, ela quer. Não Tô podemos- brincando, Não tô posso ser brincando. processado. Não, cuidado, não está É, roubando, vou ser não. processado e depois eu vou... Chega. Mas esse exemplo do jantar é que me pega. Outra coisa, mulher solteira mora sozinha. Bah, Deu, pronto, Achei. é um prato chega um cheio. dia, já tá chegando com a cerveja, põe o chinelo, já Porra, escova tem de os caras dente. que ficam 4 dias. Aham. Eu digo, cara, tem que ter um mínimo Aí de é, tempo. é pior do que Leva uma toma muda... tua cerveja, toma tuas bebidas, usa teus cremes, ainda tu shampoos caros no box. E leva uma muda de roupa. Diga pro homem, se tu vai no banheiro de uma mulher e tem um shampoo que tu nunca viu, não usa. Não usa. Não, Que é eles gostam na cor diferenciada. Aham. Agora eu ter falei que um- nem minha avó, né? Uma Usa. muda de roupa. Porque na casa de vocês, vocês passam o quê? Sabonetes na cabeça? É. E na minha casa, fazer o quê? L'Oreal? Ah, não, fico puta. Por isso que eu entendo a raiva. Entende, né? A gente sabe, a gente percebe. É, eu entendo a raiva das mulheres em relação a isso, porque como os papéis se dissolveram, também tem uns caras que estão se passando, entendeu? Aí já trocou, né? É, aí tu começa, aí tudo fica muito bagunçado. Aí tem mulheres que exigem muito, cara, Uhum. tem que pagar, tem que fazer, e tem os caras que estão muito desleixados. E aí isso vai Aí pra tensionando. mulher, daí, tipo, É. vai lá, transa, come a comidinha Não, dela. tem cara que faz nem as leva pra coisas. sair mais. Aham, não. Porque já conquistou. Parece assim que já deu É. aquela conquista. Não tem conquista, só Eu pra lá. Não eu tem já, conquista. eu já vi casos de cara que levou pro carro. Nem pra casa mais ele leva pro carro. E no, e no Ai, carro quero ele tem. distância de gente assim, pelo amor de Deus. Acontece. Gente, assim não, então, né, gente? Ai, distância, obrigada. Não, é inacreditável. Inacreditável. Ai, tô amando esse papo. Eu ficaria até de noite falando aqui sobre isso, né, João? João, e a tua estratégia mudou pra te se conectar mais e com o teu público-alvo, que seria os homens, porque inicialmente foi um tipo de estratégia que tu sentiu que afastou. Uhum. E aí tu sente que depois que aconteceu toda essa questão contigo, tu mudou bastante? Mudei bastante. Eu sinto que os meus textos melhoraram. Pra mim, Uhum. enquanto escritor ali, meus textos melhoraram. Amadureceu. Amadureci ali no meu texto. Não errou mais, não foi moleque. É, não fui moleque. E aí eu comecei a parar de direcionar pra um ponto só e começar a falar sobre essa dinâmica, Uhum. né? Que eu tava só apontando pros caras. Vamos pensar então sobre como as coisas estão acontecendo, né? Por que que a gente tá sendo cobrado por isso? Por que que as mulheres são cobradas por aquilo? Como é que a gente pode melhorar essa dinâmica? Como é que a gente pode compreender? Como é que pode ser compreendido de volta? Né? Eu sempre falo sobre vulnerabilidade, né? Disposição pra poder falar sobre o que tá sentindo, né? Eu só quero voltar num ponto sobre a questão do pagamento que tá aqui ainda. Aqui, ó. Tá aqui, ó. tá aqui, tá aqui. O vai. homem ganha mais que a mulher, já começa por aí também, essa questão. Sim, mas Ganha muito mais mas que a a gente mulher. acabou de falar que tem caras que cobram, tem a audácia, o erro, a Nem sei o que a falar. escrotidão de cobrar depois. Como é que tu vai, Uma entendeu? vez um cara mandou, olha só, Agora, meu Pix tá porque aqui. segunda. Teu. Falei, tá bom. Não, os caras estão assim agora também. Segura, querido, que eu já vou te fazer Sério? transferência. Graças a Deus. Obrigada Acontece de novo, muito, que acontece nunca muito. Os caras já aconteceu comigo. mandam o Pix já no QR Code certinho pra tu poder fazer Colocava rápido. certinho ali no QR Code, querido. É sério? Aham, ele Ai, paga gente, tudo e depois manda o código. Nunca recebi Uhum, isso, imagina. graças a Deus. Não, e aí, geralmente acontece isso quando não tem o pós, né? O que eles querem, o pós. Às vezes eles ficam uma guarice e aí eles mandam, ó, tá Uma aqui. guarice. Tá aqui, querida, né? acontece. A parte. Então tá todo mundo meio que se atacando, meio que se Isso, não afastando. tá escutando, né? O outro tentando entender. É, Mas tipo, é isso, é aquilo. é.
Os caras meio que estão entendendo as dinâmicas de gênero, mas não do jeito certo. E nem as mulheres. Porque, tipo assim, nós Uhum. mulheres, a É. gente não tá gostando da posição que a gente chegou hoje. Eu, pelo menos, não estou gostando da posição como tá as mulheres hoje. Só que, Às vezes não tá a se gente impondo. ou conversar entre nós e, tipo, vamos parar de aceitar, é o mínimo. Uhum. Uhum. Daí não, enchendo indo com a maré. Aí dando uma score. Então, os dois lados estão errados, né? É, Não porque, sabendo se porque relacionar. tá correto não querer o mínimo. Acho que tem que querer mais mesmo. A gente não tem que querer pouco. Nem homem, nem mulher. Isso. Agora, o que a gente tá exigindo? É real o que a gente tá exigindo do outro? Por que não tá falando sobre comportamento? Uhum. Por que não tá exigindo um cara que é aberto, que conversa, né? Que é maduro o suficiente pra falar sobre alguma questão, né? Por que tá exigindo coisas materiais? Não aceite menos do que você Entendeu? merece. Uhum. E claro, eu entendo também a dinâmica ali da questão material, questão financeira também, que pega muito. E, João, tu acha que. Como é que tu acha que tá evoluindo os relacionamentos hoje em dia? Tu acha que eles estão indo. Durando pouco, né? Curtos os relacionamentos, ou estão ficando mais longos? Como é que tu acha que tá o comportamento das pessoas dentro das relações? Eu acho que hoje tá ficando mais não, né? Tá ficando curto. As relações estão diminuindo o tempo de duração e tem um lado bom e um lado ruim. As pessoas sabem, as pessoas têm mais preparação para finalizar coisas que não estão fazendo elas felizes. Ao mesmo tempo que Não estou a- disposta a consertar nada. não estou disposto a consertar nada. A primeira coisa que acontece, vamos terminar, que é mais fácil do que sentar, conversar, É. tentar fazer uma terapia, quem sabe de casal, sei lá. Meus pais têm, o quê? 37 anos de casado. Acho que eles já tiveram umas 15 fases terríveis e a gente, na nossa geração, na primeira fase, a gente já teria ido embora. Entendeu? Isso significa que eles estão certos, meus pais? Não, nem um pouco, né? A gente tem que saber dar limite e terminar aquilo que a gente tá vendo que não tá dando certo, mas também a gente tem que ter um pouco de maturidade para poder lidar Tentar com consertar. as dificuldades, tentar fazer funcionar. E o que eu vejo hoje também, as pessoas estão. E aí é paradoxal, porque ao mesmo tempo que as pessoas terminam fácil, também não conseguem se separar, encerrar Fica laços. naquela vai e volta, né? Fica num vai e volta infernal. Oi, sumido. Mas a maioria das vezes é porque o cara não tem culhão pra terminar. Não, mas eu digo assim, às vezes terminou já. Sabe? Terminou. Mas o A pessoa- cara não a vai lá pessoa- e não A fala. pessoa falou, terminou. Ah. Aí não bloqueia. Aí eu digo, cara, por que não tá bloqueando? Porque bloquear, gente, não é imaturidade. Eu também não acho. Eu já bloqueio, já me Não é estressou, eu imaturidade. bloqueio de tudo. É, Eu também. Eu é que bloqueio. depende muito E de eu cada fico bravo porque contexto, às né? vezes eu bloqueio e a minha mãe fica lá, tem que comentar no Aham, negócio. minha mãe fica lá. Tá comigo ou tá com ele? Ai, o que tem, então, querido? Quer que eu lembre? Pega pra ti, eu Manda falo. ver. Pega pra te criar. Mas eu bloqueio. É, porque tem a pessoa que tá bloqueando, ela sabe por que tá bloqueando, né? Eles Agora- sabem, né? No geral, Não, a eu pessoa digo, sabe. a pessoa que tá sendo bloqueada sabe, e a pessoa que tá bloqueando também sabe. E a pessoa vai saber se é uma coisa mais de mesquinhez, ou se é porque realmente a pessoa, tipo assim, ó, terminamos. Eu preciso me afastar pra poder me curar. Tem que ser muito maduro pra fazer isso. E é isso que isso tá muito em falta. Não Eu sempre falava tem. muito nas Deixa essa caixas de brecha pra ir perguntas. Tem. voltar da hora, Não porque daí tem, como tá de muito carência, difícil de coisinha achar. A gente não consegue dar fim pras coisas porque a gente tá sempre olhando pra pessoa que a gente terminou. Exato. Aí aparece, aí tu vê stories, vê foto, não consegue romper Exato. o laço. E parece que fica procurando sempre alguém. Eu tô falando como solteira, né? Uhum. Alguém com aquelas coisas do ex e aí tu não sai daquela. Hoje eu já me libertei, tá? Tô curada. Tá correto. Mas antes eu ficava buscando Eu não. alguém que tivesse. Preciso de ajuda. Alguém que tivesse alguma coisa semelhante a ele, buscando os mesmos caras, as mesmas coisas que ele fazia. Então, isso é. Tô- Muita Sessão pra- gente Isso faz. é sessão pra terapia. Eu achei que não tocou num ponto importante, que é a gente pensar sobre nosso efeito também na relação. A pessoa faz algo pra gente, né? A gente falou agora, né? Procurando pessoas do mesmo. Como é que a gente pode chamar? Mesmo tipo. Estereótipo, é. Mesmo tipo. Tem algo errado, então. Tu tá procurando por algum motivo. E aí a terapia, como a Luana falou. Por que tu tá procurando caras desse tipo? Por que tu não tá tentando com caras de outro tipo, Uhum. né? De outro comportamento? O que que tem ali por trás? Porque hoje tá muito fácil apontar, né? A gente aponta e fala, ele é errado, tudo errado, ele fez isso, aquilo. Tá, e o que que tu fez? Tu só acertou. Cometeu um erro. Uhum. Maravilhosa, nossa.
Foi alecrim dourado. Não, eu Uhum. tava na relação Não, eu perfeita. percebi, tipo assim, eu queria que os caras conversassem mais comigo, tivesse mais diálogo, só que daí eu fui olhar meu diálogo no WhatsApp, ok. Oi. Não perguntava nem como a pessoa tava. E eu queria que eles perguntassem pra mim. E aí, Então, daí, tipo, como é que vai ter? É. João, tu dá dicas pra alguém que tá começando nessa área, assim, de influenciador, escritor? Dicas valiosas que tu dá? Hum, Vamos falando de psicologia, né? Para meus colegas. Eu acho que é importante começar já na graduação. Acho que é interessante, porque eu vejo hoje que eles começam depois. Na graduação, eles já querem resultado. E vocês sabem que na rede social o resultado não é imediato. É um trabalho longo, árduo, De formiguinha. né? Ter consistência, saber o que tu quer falar, sobre que tema tu quer falar. Quem fala sobre tudo não fala sobre nada, né? Tem E que falar ter. com E propriedade. falar com propriedade, né? Principalmente. E também ter um pouco de estudo para saber qual é o conteúdo que está acessando as pessoas. Porque é uma coisa que eu também me deparo. Meus textos, antes de 2020, eles eram muito mais lidos. Hoje, com o Reels, são bem menos. Então, eu tenho que estar mais no Reels. tem que fazer mais vídeo. Eu tenho que desenvolver mais. E em curto período, né? Tem que ser uns 30 segundos ali, tipo, tu tem Exatamente. que... Eu já falo Uhum. demais. Eu falo 1 minuto. Tem que ser uns 30 segundos. E é um desafio. Porque a gente sabe, na psicologia especificamente, que as coisas não são tão simples assim. Não é assim. Não é assim, não é um... É isso e deu, não é não é isso. McDonald's, né? Não fica pronto rápido, assim, as coisas. São coisas complexas. As pessoas até tiram sarro. Que a gente fala muito depende. Porque realmente depende de quem a gente tá falando. Quem é a pessoa que a gente tá falando? Sobre o que a gente tá falando? Então, tem que ter esse senso para saber o que vai alcançar e ter embasamento e responsabilidade também, para não começar, porque as pessoas vão se influenciar pelo que tu tá Uhum. falando. E por estar nessa posição de suposto saber, as pessoas vão confiar muito no que tu tá falando. Exatamente. Muito. Porque elas sabem, olha, ele estuda sobre isso. Então é muita responsabilidade também. Tem que ter Uhum. esse senso. Não dá pra chegar falando o que quiser É. Uhum. também. Que senão vai dar problema. João, a gente queria muito te agradecer. Infelizmente, a gente, Foi né, demais. passou do nosso tempo. Tava muito gostoso o bate-papo, a troca. Agradecer pelo teu tempo de estar aqui com a gente. Deixar, assim, pro pessoal também seguir o João, porque vocês vão ficar encantados com os textos, com os vídeos que ele Ele é faz. maravilhoso. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. E é isso. Eu agradeço o convite. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada. Obrigado Uma mesmo. tarde de aprendizado, conexão, ótima energia. Minha Cara, primeira experiência. obrigada Não por deixem de tudo. seguir a gente no YouTube, tá? E já ativem o Sim. sininho, sigam, porque a cada semana tem um episódio mais maravilhoso que o outro. Obrigada, gente. Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência.